Edu é do canal do YouTube Geek História e tem nos ajudado aqui nas nossas séries, no nosso eixo de cultura pop, a gente está no meio dela. A semana passada, Sauron, e agora Darth Vader. Então, assim, aí a gente estava brincando aqui, né? Ele vai entrar um pouco na minha área e depois eu destruo tudo que ele falar, tá bom? Uma salva de palmas para Edu Molina. Valeu. Como o Marcos disse, né? A gente se diverte mais do que criança com essas coisas, né? Isso aí tá sendo gravado, né? Minha mulher tem que ver, eu preciso comprar um desse, amor. Tipo, isso é demais, né? Tipo... Eu já consegui uma vitória assim, no casamento, né? Quando eu ouço a Marcha Imperial, eu me lembro do meu casamento que eu entrei com a Marcha Imperial. Tipo, foi assim... Então, assim, meninas, assim, tipo, deixa o cara se sentir um Darth Vader uma vez na vida. Foi algo inesquecível. Ela só não deixou entrar com o sabre. Ela falou, é demais, tal. Daí eu deixei o sabre de lado, mas eu entrei, né, com a Marcha Imperial. Então, sempre que eu ouço a marcha, ela me remete a muitas emoções. A primeira delas, o casamento, né, tá sendo filmado, é o casamento, a primeira delas. E depois, a primeira vez que eu vi o Star Wars, na minha adolescência e tal. E a partir daquele momento, né, quem vê Star Wars uma vez, assim, você é transformado por aquilo de uma forma incrível, né? Então você... Tá vendo? Tá vendo? Tá confirmando, tá vendo? Cara, o mais legal de falar de Star Wars é que é um assunto polêmico, né? Todo mundo tem várias teorias, você cria a sua, você discute. O negócio é tão levado a sério que, para quem não sabe, né, existe um conselho Jedi aqui na cidade de São Paulo. Então o pessoal conhece. Eu tenho um amigo que faz parte, né, do conselho Jedi. Né, e não sei se é porque eu curto o lado negro, ele não me deixa fazer parte desse negócio, mas a gente ainda continua tentando. Né? Então as pessoas levam isso muito a sério, cara, porque Star Wars ele vem para revolucionar. Você está pensando, tá, no final dos anos 70, um maluco lá chamado George Lucas, e o cara cria essa história do nada. Na semana passada a gente falou do Tolkien, que criou um mundo do nada, né? O George Lucas ele segue uma pegada parecida, só que joga isso no cinema. É uma coisa que, cara, ninguém nunca tinha visto, os efeitos que surgiram, a história que surgiu, a perspectiva com a qual a história foi mostrada. Você não tem isso, você não tinha tido isso ainda na história do cinema. E o George Lucas ele lança, né, o episódio 4, 5 e 6, porque, segundo, né, ele próprio disse numa das entrevistas, embora o que o George Lucas fala às vezes é meio... ele mesmo se contradiz, mas ele disse que é porque o episódio 1, 2 e 3 ele não tinha tecnologia suficiente na época para poder botar no ar. Então ele criou o episódio 4, 5 e 6. E depois, posteriormente, lançaram o episódio 1, 2 e 3. Há quem diga que foi nessa ordem porque o mestre Yoda era o produtor. Então, primeiro é o 4, 5, 6, depois só o 1, 2 e 3. Então, depende também da ótica que você queira entender isso daí. Né? Mas o que chama atenção, né, além de toda a saga e tudo mais, é um pouco da ideia que a gente vai pensar um pouco hoje aqui nessa reflexão, é que o Darth Vader ele é um vilão que todo mundo gosta. A grande maioria acaba gostando muito dele. E fica essa pergunta, né, por que nós gostamos tanto dos vilões? Um pouco da ideia que a gente tem com essa série é refletir sobre isso. Por que o vilão atrai tanto? O Sauron, na semana passada, tipo, quem não curte Senhor dos Anéis, nem ouviu falar sobre o Sauron. O público é menor. Agora, cara, o Darth Vader ele tem um apelo mundial. As pessoas gostam do Darth Vader. E a história dele é interessante, porque é um cara que vai ser gerado do nada, pela própria força. Ele nasce e cresce num mundo totalmente à parte, isolado de tudo, e do nada, aquele molequinho, né, bonitinho lá do filme 1 e 2, tá aquele moleque ali, né, que bonitinho, né? Ele acaba desenvolvendo, né, uma série de... ele é muito inteligente, ele é muito rápido, ele manja muito ali de engenharia, de matemática, coisa que o pessoal de humanas tem uma certa dificuldade, né, mas o Anakin destrói aquilo ali. E do nada, né, ele vai ter um encontro ali com o mestre Jedi, o Qui-Gon Jinn, né, que estava com a Padmé numa missão, a nave caiu, e eles encontram ali o Anakin, e era perceptível, né, a força sobre a vida dele. Né. A tradução no português é meio estranha, né, porque eu falo assim, a força era forte nele, tipo, é meio estranho falar isso daí, né, mas quando ele percebe isso, ele fala assim, cara, achei o escolhido.
Porque existia uma profecia, né, de que em algum momento viria alguém, né, que seria chamado de escolhido, e esse cara traria o equilíbrio, a força. Quando os caras têm a ideia de que, olha, é esse moleque aqui o escolhido, levam ele até o Conselho Jedi, apresentam ele ali, e os caras ficam meio com o pé atrás, porque, o moleque já tem 10 anos, já passou da idade de ser um padawan, não dá mais para treinar esse cara e tal, e meio que o Qui-Gon Jinn assume a resposta. Fala, não, cara, eu treino ele. Se vocês concordarem, eu vou treinar esse moleque. E aí, meio que é contragosto, mas a galera acaba deixando com que ele iniciasse o seu treinamento, mesmo fora de idade. Nessa jornada toda que ele acaba tendo, ao longo do seu treinamento, de todo o que vai acontecer posteriormente, o Anakin, e aí é uma parte que a gente começa talvez a se identificar com ele, é que ele é um cara que foi escravo. Quando ele vai embora, a mãe continua como escrava. Ele tem uma série de traumas, uma série de problemas, uma série de lutas interiores com ele mesmo, que fazem com que ele tome escolhas, muitas vezes precipitadas, e ele escuta muito mais o coração dele, a raiva dele, o ódio dele, do que a própria razão, que seria uma tarefa muito mais propícia para um Jedi. E nesse conflito que ele tem, um dos primeiros momentos em que ele quebra todas as regras é quando ele se apaixona pela Padmé e acaba casando com ela. O Jedi não pode casar. O Jedi não pode constituir família. E ele acaba rompendo com esse, um dos primeiros vínculos que ele acaba rompendo, justamente esse. Ninguém sabe, beleza, está em segredo, e foi em segredo isso. Ela acaba engravidando e ele vai surtando à medida que o negócio vai passando. E o interessante isso, porque se a ideia é por que nós gostamos dos vilões, é talvez porque a maioria deles, e o Darth Vader em especial, ele é um cara que se identifica com a gente. Então, assim, você passa por problemas, por dificuldades, e muitas vezes você toma as suas decisões com base nos teus sentimentos e não com base na razão. E aí, cara, na maioria das vezes o negócio acaba degringolando, como acabou acontecendo para o Anakin. Quando ele acaba se entregando, acreditando nas palavras do Palpatine, que ele não sabia que era um Darth Sith, que era um Lord Sith, ele acaba jogando a esperança dele de salvar a Padmé, de algo muito terrível, da morte. Ele acaba acreditando no papo do Palpatine, que é semelhante muitas vezes a vários contextos históricos que nós temos. Uma das inspirações que o George Lucas tem é o próprio nazismo para se construir toda a ideia histórica, o pano de fundo político do Star Wars. Então, se você reparar bem, os discursos do Palpatine são muito parecidos com os discursos de Hitler. A forma como se apresenta os Stormtroopers, a forma como o verde se apresenta, as cores escolhidas, o símbolo do Império, tudo isso remete muito à ideia nazifascista que surge na Europa no contexto ali final dos anos 30 para os anos 40. Então isso remete muito à Segunda Guerra Mundial. E quando você tem todo esse pano de fundo acontecendo na história, e aí você começa o Palpatine quer trazê-lo para o lado negro, porque ele quer iniciar uma guerra contra a República. Como os Jedi meio que abandonam e ignoram muito do que o Anakin acaba passando, ele acaba indo no papo do Palpatine, e ele acaba indo para o lado negro da força, e aí ele ganha o nome de Darth Vader. Que é uma separação total. Olha, o Anakin Skywalker não existe mais. Agora quem existe é o Darth Vader. E esse Darth Vader é o cara que vai acabar liderando todo esse império, os feitos que o Palpatine acaba deseja fazer. Quem acaba realizando ali é o Darth Vader. Ele acaba sendo, entre aspas, quase que um cão de caça do Palpatine. E com isso, ele vai construindo a sua trajetória e se torna o Lorde mais perigoso, mais respeitado e mais venerado de toda a galáxia. Os Jedi, por outro lado, tentam encontrar uma forma de conseguir impedi-lo, e aí a forma de conseguir impedi-lo, sem que ele soubesse, é o próprio filho dele. Então ele tem uma história em que paira sobre ele uma profecia de que ele era o escolhido para trazer equilíbrio à força, e por escolha própria, por vontade própria, ele acaba tomando decisões que o levam para o lado negro da força. As escolhas que nós fazemos enquanto pessoas nos levam muitas vezes a caminhar para o lado negro da força. Alguns levam isso muito a sério.
Alguns curtem isso ao extremo e preferem ficar lá do que tentar olhar o que acontece ao redor, que era o caso do Vader. Quando que o negócio começa a mudar na perspectiva dele? Quando ele sente que alguém possui uma força muito forte também, e esse cara, ele saca que, isso aí tem alguma coisa estranha nessa história, alguém não me contou a história inteira. E ele começa, então, a tentar trazer o Luke para o lado negro da força. O grande ápice da história, que assim, eu imagino como deve ter sido a recepção disso no cinema para o cara que estava assistindo aquilo pela primeira vez. A famosa cena dos dois ali lutando, e aí a grande revelação. A questão ali dessa revelação, por mais que hoje seja uma coisa batida, mas tenta entender isso pela primeira vez. Muita gente vai assistir o Star Wars e já sabe do que aconteceu. Agora imagina um cara assistindo aquilo pela primeira vez, o impacto que ele tem, quando ele olha e fala assim, o cara que toca o terror do lado negro é um, e o cara que você tem a esperança de impedir que aquilo continue é o outro, e um é pai do outro. E o conflito moral que existe na história. É um conflito moral que o Vader carrega com ele, é um conflito moral que acaba sendo jogado ali. Quando eu estava ouvindo o pessoal cantar aqui, ele falou, vários conflitos familiares. Imagina a bagunça que é a família Skywalker. Cara, é uma coisa meio insana, se você for analisar só a família Skywalker. Porque o cerne da história é a família Skywalker. Todos os eventos que se passam ali, passam pela família Skywalker. Então você tem um cara que faz de tudo para salvar a mulher, ela morre, ele não sabe que tem filho, e de repente, do nada, esse filho aparece. E aí, não tem só um filho, tem dois, a Leia também. Então você imagina assim, a luta que é para aquele cara olhar tudo que ele perdeu porque ele foi enganado por acreditar em alguma coisa que não era, até o momento em que ele revela pensando no quê? Trazer o Luke para o lado dele. E o Luke, ele no filme, se você parar para reparar, o Luke, quando descobre isso, ele vai querer fazer o quê? Vou destruir meu pai. Não, ele vai tentar salvar o pai dele. Aí vai dizer, não, cara, eu vou tentar despertar meu pai e falar, velho, vamos antes de besteira que você já fez, vamos acordar e vamos tentar voltar. E esse caminho da volta é complicado. A gente pensa em todas as possibilidades, filosóficas para isso, todas as possíveis resoluções que podem acontecer para os vários caminhos que isso poderia apresentar. E o Vader segue ali firme e forte na dele, e o Luke segue firme e forte na dele. Até que existe um momento final, e aí a ideia da profecia, do escolhido e tal, ele pode se revelar no fim do evento todo, quando o Vader tem um ato de redenção. Porque o cara do lado negro, mas quando o Palpatine, já ali o Darth Sidious, ele vai para cima para tentar matar o Luke, o Vader ele simplesmente entra no meio do negócio e salva o filho dele, e ele tem um ato de redenção no final da sua vida. Se a profecia era sobre ele e se cumpriu nele, ou se cumpriu no Luke, aí fica da interpretação de cada um. Mas a ideia do Vader, ele ser um cara que nos atrai, é porque ele tem uma vida como a nossa, com escolhas como a nossa, e ele teve a chance de se redimir no final delas. A nossa questão é, se nós queremos, muitas vezes, nos redimir e fazer as coisas mais corretas, mais honestas, ou se nós queremos continuar lutando pelo lado negro da força. É uma reflexão filosófica, é uma reflexão que dá muito pano para a manga, mas essa história do Vader é essa história, é a nossa história. É a história de cada um que passa por uma série de problemas, de dificuldades, e que no final você pode ter a opção de uma redenção ou não. Então que isso fica assim, daria para a gente ficar aqui horas discutindo isso, mas o tempo é curto, e a ideia é deixar vocês pensando nisso, o quanto de Darth Vader existe em você, e o quanto desse Darth Vader determina ou não aquilo que acontece na sua vida. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente